e nem ideologia. Mas nós temos a fé cristã. Né? Isso aqui é um consenso entre nós. Desse ponto em diante, não há dúvida. Né? Os que aqui estão aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador, que essa é a temática. Então, dentro disso, nós vamos juntos estarmos conversando sobre a fé e caminhando junto, né? Até a volta de Cristo. Nós vamos estar orando para iniciar a nossa reunião, pedindo para que Deus conduza, não necessariamente uma pessoa somente, né, que vai estar com a palavra, né, nós vamos estar debatendo, conversando, todos que quiserem fazer algum comentário, aí dá um sinal com a mão quando quiser comentar, e abre o áudio, e podem ficar à vontade, né, nós estaremos juntos nessa caminhada. Vamos estar então iniciando orando, e já vamos entrar na temática, para nós darmos início à nossa live. Nós sempre vamos começar às 7h30 e tentarmos, assim, até às 9 horas fechar, né? Para que tenha uma certa ordem para futuros, né? As pessoas não deixarem de participar por causa de horário, né? Sabendo que tem o horário de começo e de fim para poder se organizar. Tentávamos sempre estarmos juntos. Bem? Eu aproveitar, né, a presença do pastor na nossa live aqui, pedir que ele esteja orando para que nós venhamos começar a nossa reunião e pedir para que Deus, né, nos conduza nessa reunião. Como que o nome passou, Mike, mesmo? Pastor Ronaldo. Ronaldo Rio. Pastor Severino. Ronaldo. O pastor, então, vai estar orando para nós darmos início à nossa reunião. Amém. Boa noite a todos, pastor Ronaldo, né? E nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar nesse momento, consagrando esse momento a Ti, pedindo que a sabedoria do alto venha até o nosso conhecimento e que aquilo que nós vamos tratar aqui, Senhor, é coisas do Seu reino, coisas do Teu coração. Então, que o Senhor nos capacite, dê a cada um entendimento, discernimento, e que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Assim, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Para aqueles que estavam no grupo, né, há mais tempo, né, nós lançamos o tema que nós estaríamos hoje conversando foi Jesus, profeta ou Jesus Messias, né? Para você, Jesus era um profeta ou Jesus era o Messias prometido? É claro que a pergunta no nosso grupo, né, essa pergunta no nosso grupo é uma pergunta retórica. É evidente que todos nós sabemos que Jesus era o Messias. Porém, a ideia do tema é para que nós venhamos, de fato, a refletir o que isso significa, né? Para entender se aquilo que eu acredito tem a ver com a crença que eu tenho em Jesus Messias é a crença no Jesus da nossa cultura, né? Da nossa cultura, ou se é aquela revelada pelo Espírito Santo. Sempre lembrando que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Certo? O texto base que eu mandei para nós meditarmos está em Mateus, capítulo 16, do 13 ao 20. Vou estar lendo, mas é o texto que nós já conhecemos também, né, por tradição. Em cima desse texto, nós estaremos debatendo, refletindo, né, sobre o Jesus Messias, o Jesus Salvador. É Mateus Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 20. Isso. Está até no grupo, só que para não fechar, né? Mateus, capítulo 16, do 13 ao 20. Eu estarei... Oi? Não, eu vou ler. Eu estarei fazendo essa introdução, alguns comentários, e durante, né,
quem quiser falar, opinar, enfim, só levantar a mão e abrir o áudio, tá ok? Vamos lá. Mateus 16, do 13 ao 20, eu estou usando a NVI. O 13 diz: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo isso, e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, ou inferno, não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então os advertiu aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Então veio a pergunta: quem os homens dizem? E aqueles que assim ouviram, disseram: olha, uns acham que o Senhor é profeta, outros pensam que é o Elias, João Batista. Enfim, cada um tinha uma maneira de ver Jesus. E quando perguntaram aos apóstolos, Pedro se antecipou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Onde Jesus fala: bem-aventurado é você, Pedro, porque não foi a carne ou o sangue que te revelou, mas foi o próprio Espírito Santo. Ponto. Qual a importância de eu entender esse Jesus que eu aceitei? Quem é esse Jesus que eu aceitei? Para mim, é o Jesus da nossa cultura, aquele que, dentro do nosso país, pela tradição, até mesmo desde criança, a maioria teve educação católica, né, catecismo, ou outros pelas EBDs da vida, enfim, que nós, desde criança, ouvimos falar de Jesus. Esse Jesus que eu aceitei é o que me foi apresentado pela nossa cultura, ou é o Jesus revelado a mim pelo Espírito Santo? Isso eu tenho que indagar. Por que é importante eu entender qual Jesus que eu aceitei? Qual a ideia de Jesus? Porque se eu, de fato, tenho a referência de Jesus pela cultura, né, por ele ser um bom homem, né? Jesus foi um personagem histórico tão bom que ele pode ser admirado até por aqueles que não creem na fé cristã. E eu tenho que me perguntar se eu não tenho uma admiração por esse personagem, né? Uma admiração, um respeito por esse personagem, ou se eu tenho Jesus que a mim foi revelado pelo Espírito Santo, que foi, de fato, que é o meu Salvador, o Messias prometido. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando Pedro responde, Jesus disse: você foi feliz, porque foi a ti revelado pelo Espírito Santo de Deus. O próprio Espírito Santo é que te revelou essa verdade, que eu, Jesus, sou o Cristo, aquele que foi prometido, aquele que foi profetizado, aquele que foi anunciado. Eu sou aquele que foi anunciado. E sobre esta palavra, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Não sobre Pedro. Não sobre Simão Pedro, mas sobre a fé.
né, em Pedro ter dito pelo Espírito Santo que Jesus, de fato, era o Cristo, o Messias, o Salvador prometido. E Jesus disse: em cima desta fé, a igreja será edificada. A igreja de Cristo, ela é edificada na premissa Jesus Salvador. Não na premissa de Jesus libertador, não na premissa de Jesus curador, não de Jesus milagreiro, não. Tá vendo? A premissa da fé cristã e da igreja, seja ela coletiva ou individual, ela é sustentada no Cristo Salvador. Não o Jesus que curou cego, não o Jesus que coxos, não o Jesus que ressuscitou, né, mortos, não. Não é essa fé que Jesus sustentou a sua igreja. Não foi em cima dessas palavras. Pedro não disse: tu és aquele que curou ou aquele que ressuscitou. Logo, tu és o Cristo. Não. Né? Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E em cima desta fé, a nossa igreja, né, como corpo de Cristo, e a igreja coletiva, ela é sustentada em cima desta fé. Essa é a pedra que foi lançada pelos edificadores, como diz a Bíblia. Qualquer outra forma de pensar, ela é errada. É o foco desviado. Tá vendo? Quando eu sustento a minha fé no Jesus, o Cristo, o Cristo Salvador, aí sim eu tenho uma base solidificada para edificar a minha construção. Sólida, né? A maioria aqui é da década de 90 para baixo, né? No Rio de Janeiro, infelizmente, né? Eu queria estar mais novo, né? Não sei de que aqui, ó. 91, né? O Gregor é de 91. Porém, se eu não me engano, em 92, 94, o Rio de Janeiro presenciou um feito, né? César Naia, né? Ele tinha uma construtora e ele construiu, depois eu acho que foi deputado, não lembro exatamente, nem lembro mais. Mas ele edificou vários edifícios no Rio de Janeiro, que eram os Palace 1, Palace 2, Palace 3. E ele usou areia do mar, né, para construir. E aquelas casas, aqueles edifícios ruíram, né? Para quem é mais antigo como eu, ouviu isso aí. Assim também é a nossa fé. Se a nossa fé for sustentada no Jesus Salvador, o Messias de fato, não serei abalado jamais pelas adversidades da vida. De fato, porque a minha fé é sustentada nessa crença. Por que eu posso afirmar, estava até comentando com o Gregory, por que eu posso afirmar que quando Pedro disse tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, não foi Pedro que falou, e sim o Espírito Santo. Porque ali era Deus revelando ao homem, falando ao homem: ó, este é o meu filho, o Cristo, o prometido. Tenham como sustentação que vocês vão passar por todas as adversidades. Vocês vão alcançar a coroa da vida, a salvação. Vocês serão salvos, porque ele veio para isso, para salvar aqueles que estavam perdidos. Por que eu posso afirmar que não era Pedro o responsável, a pedra angular da igreja? Porque lá na frente, quando houve a adversidade, quando Jesus estava para ser crucificado, Pedro, acuado, ele negou. Ali era o Pedro homem. O que ainda não havia entendido, né? Havia entendido que, de fato, o Jesus era o Salvador, o Messias prometido. Lá na frente, Jesus já ressuscitado, ele encontra Pedro na praia e pergunta para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Né? Pedro, tu me amas, que nós já sabemos dessa passagem. Aí Pedro ali já convertido. Ali Pedro já entendendo, né, que ele estava diante do Salvador.
Ponto. Então, a premissa é essa. Qual Jesus que a minha fé está sustentada? Qual a premissa verdadeira? Só na palavra Messias, né? Só no, né? Eu entendo perfeitamente o que isso significa, porque se eu disser sim, eu creio no Jesus Messias, o Salvador prometido. E aí? Eu tenho uma vida com Jesus na qual condiz com aquilo que eu estou dizendo, que eu acredito? Eu acredito de fato, né, que o Cristo, né, de fato, o sacrifício ali oferecido foi de fato aceito, né? Eu posso bater no meu peito e crer que de fato eu fui salvo, né? Fui resgatado. Posso dizer que agora eu posso me gloriar, me alegrar no meu Salvador? Os irmãos estão entendendo? Eu posso de fato? Porque de fato, como eu disse, se eu estiver sustentado, né, nesse Jesus que eu aceitei, como o grupo disse, eu aceitei esse Jesus. Mas é porque ele cura. E de fato cura. Não estou negando isso, de forma alguma. Ah, mas ele também ressuscita. De fato, né? Ele ressuscitou. De fato também o é. Mas não foi para isso que ele veio, né? A Bíblia diz que ele veio para libertar meus cativos, né? Ele veio para os enfermos. Mas o interessante é que não é um enfermo de saúde, né? É a enfermidade espiritual. Louvado seja Deus, que aqui todos nós aceitamos esse Jesus Salvador. E por isso que veio a pergunta: aceitei Jesus, e agora? E agora eu devo viver essa premissa. Estou vivendo agora a nova vida. A nova vida de uma pessoa salva, redimida, justificada. Uma pessoa na qual mais não tem mais sobre mim o poder das acusações, que de fato acontecerá, né? Acontecerá na minha caminhada na fé. Muitos irão apontar o dedo. Aqui, um grupo começou como família, a família me conhece, né? Então a família vai dizer: ah, mas você faz isso, você faz aquilo, né? Quem é você para falar? Se qualquer um que se abrir o olho e falar assim, e perguntar: David, você acredita na sua salvação? Eu vou dizer sim, perfeitamente, sem medo de errar. Você quer me dizer se você morreu hoje, agora, você está salvo? 100%, sem medo de errar. Ah, mas eu te conheço. Você mata, rouba e destrói, né? Você mata, rouba e destrói. Perfeitamente. Continuo batendo no peito, afirmando. Porque eu aceitei o Jesus Salvador. Eu não tenho dúvidas disso. E é lógico, né? E é lógico que uma vez que eu aceitei esse Jesus Salvador e passo a viver com esse Jesus Salvador, é lógico que a vida é transformada. É evidente, né? É evidente que eu digo que eu posso matar, roubar e destruir. É lógico que eu não vou mais matar, roubar e destruir. É evidente que não vai acontecer dessa forma mais. Porque o andar com esse Jesus Salvador é isso aí, é nova vida. Uma vida agora transformada, regenerada, porém, sustentada na fé, naquela lançada, naquele alicerce inicial, onde ele diz para Pedro: sobre esta pedra edificaria a minha igreja. A igreja David, ela é sustentada na fé no Jesus Salvador. Naquele que foi anunciado ainda com Adão, né? Ainda quando quando Deus falando para Adão, ele disse que ele mandaria o resgate, né? Ele nos daria a oportunidade de voltarmos a ele, a comunhão que havia antes. É nesse Jesus prometido que eu creio. Eu acredito naquele Jesus anunciado, que em João diz, né, que no início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu creio nesse Jesus, nesse que me foi anunciado, no sacrifício perfeito. A Simone está te chamando, hein, Guilherme?
mandou mensagem aqui. Nesse Jesus que foi anunciado para mim, que eu li, né? Ainda que na cultura também já havia dito disso, mas foi na Bíblia que eu encontrei esse Jesus. Nessa referência, nessas palavras, eu sustentei a minha fé. A minha fé. E assim que é a ideia desse grupo. Que todos nós venhamos entender esse alicerce que nós estamos sustentando. A certeza absoluta que virão uma tempestade. Virão, de fato virão. Muitas batalhas, muitos contratempos. Mas ainda em meio ao campo de batalha terrível, eu ainda assim estarei deitado em pastos verdejantes, me refrescando nas águas tranquilas, porque a minha fé está sustentada em Jesus. Eu estava conversando com o Gregory, e eu achei interessante, pensando. Olha que interessante, o que a Bíblia diz, pela desobediência de um homem, pela desobediência, o pecado da desobediência, entrou a morte. O homem morreu, né? Morreu quando desobedeceu a Deus. E pela obediência de um outro homem, voltou à vida, a oportunidade da vida eterna. Na vida eterna. Mas olha que interessante. Nós damos mais crédito à desobediência do que à obediência. Quando nós dissemos, se eu perguntar aqui sobre o pecado que gera morte, todos falam assim, de fato. E o interessante é que se eu perguntar assim, se Adão fizesse alguma outra coisa, qualquer coisa, ele conseguiria restaurar a comunhão dele para com Deus no sentido de vida eterna? Nada. Por isso que foi anunciado que veria o Messias, o Salvador, né? Por isso, porque nada que Adão fizesse iria corrigir. Olha só o que eu quero dizer. Iria corrigir, seria uma segunda oportunidade do erro. Ele seria anulada a desobediência. Nada que Adão fizesse. Nada. Ou seja, a desobediência gerou a morte. E nessa aqui, nenhum de nós temos dúvida. Mas o interessante, a obediência que gerou a vida, nós colocamos em crédito. Olha o que eu quero dizer. Jesus, que obedeceu a ponto de morte de cruz, né, por obediência a nós, o Cordeiro perfeito, imaculado, a melhor oferta que estava no nível para pagar o salário do pecado. Esse pagamento nós colocamos em crédito. A ponto de dizer, se eu mentir, se eu roubar, se eu matar, anula isso. Olha que interessante. Adão, com a desobediência de Adão tinha um poder imensurável, um poder de morte, né? Que só o sacrifício de Cristo anularia. Nada que Adão fizesse anularia. Nada. Mas o sacrifício de Jesus, nós acreditamos que é anulado. Eu recebi Jesus, aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Foi-me dado o dom da vida. Foi-me dada agora a condição de salvo. Olha que beleza, meu nome escrito no livro da vida, pelo sacrifício de Jesus, pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Nós sabemos o texto. Mas olha que interessante, meu nome foi anotado no livro da vida. Olha que maravilha. Eu fui lá e menti, logo em seguida. Menti, saí da igreja e menti na frente. Perdi a salvação. Olha que interessante. Eu, o homem, dou mais credibilidade à desobediência do que à obediência. Meus irmãos, não, meus irmãos. A obediência, o sacrifício de Jesus por nós, ele não tem preço, foi imensurável. Né? É como Deus, o amor de Deus para conosco, ele entregou o seu Filho por nós. Então, onde eu quero chegar? Para eu agora abrirmos as opiniões, os debates. A nossa sustentação de fé é nesse Salvador. E não é qualquer Salvador, é o Filho de Deus, o Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito, imaculado, perfeito.
E eu, David, creio que esse sacrifício não é baseado na minha crendice, é baseado na Bíblia. Ele é perfeito e tão perfeito que hoje eu não tenho mais a morte. Olha que interessante, não tenho mais a morte, medo nenhum da morte, nada, zero, 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 zero. E não vou mais manter a minha comunhão para com a igreja e para com Cristo por medo da morte. Agora não é por amor. O amor a esse Jesus maravilhoso, hoje é que sustenta a minha fé. Porque hoje eu não temo mais a morte. Porque a minha fé está sustentada nesse Jesus, que eu acredito firmemente ser o Messias, o Salvador prometido. Amém? Alguém? Mike. Bom, primeiramente, né, uma honra ter todos aqui. Escutar a palavra de Deus sempre é maravilhosa, né? Na verdade, o que acontece? A vinda de Jesus, na verdade, ela já vem sido narrada desde o começo da Bíblia, né? Do Velho Testamento. Então, se você for pegar toda a passagem da Bíblia, toda ela já foi anunciada a vinda do Messias. E nessa situação, uma pessoa até questionou o seguinte: tudo bem, foi anunciada a vinda do Messias, mas o que prova que esse verdadeiro é o Messias? Primeiro ponto para nós cristãos, temos que crer na Bíblia. Isso é fato, né? E automaticamente o seguinte, não sei se o termo que eu vou usar aqui é meio forte, né? Qual louco seria de querer copiar o que a Bíblia narrou e viver o que a Bíblia narrou? Porque Jesus cumpriu do começo, meio e fim toda a promessa, tudo que ia acontecer na vinda dele, né, nos seus 33 anos, tudo isso foi narrado no Velho Testamento. Ressaltando que eu não tenho datas aqui, mas da vinda de Jesus até o começo, né, lá de Gênesis, isso aí nós estamos falando de quantos anos? 500 anos, 700 anos, não sei quantos anos. Né? Então são muitos anos de promessa e ele chegou. Aí o que acontece? Quando vem direcionado para nós agora, e outra coisa, a Bíblia, na verdade, ela narra o começo, o meio e o fim. Né? Então, se a vinda do Messias ela foi cumprida com riquezas de detalhes, já sabemos também como vai ser dali para frente, né? Porque em nenhum momento ela errou. Né? Então as pessoas se perguntam, e hoje? Como que você, assim, o que te faz crer que realmente ele é o Messias? É o agir dele na nossa vida. Eu tive na live ontem com o pastor Ronaldo, como é o nome, pastor? É Fins da História, não é isso? Dos fins da história. Dos fins da história. E há alguns tempos eu estava tendo dificuldade de entrar nessa live, até por questões de lembrança mesmo. E ontem eu entrei, foi uma benção e tivemos ontem um sorteio. Rapaz, eu vou falar com você, nem na raspadinha eu ganhei, tá? Eu nunca ganhei nada. Menino, não é que eu fui o primeiro sorteado e meu nome tá lá, ganhei uma Bíblia. Pode falar uma coisa? Eu ganhei na Mega Sena. A felicidade foi tão grande, né? E isso tudo é o agir de Deus, porque eu não vou ficar falando muito aqui para não ficar longo, mas as Bíblias que eu tenho aqui, uma foi a Disa que me deu, a outra eu tô pegando do Guilherme, mas moral da história, né? A Bíblia chegou numa boa hora aí, como se diz, ela veio para honrar o nome de Deus, que é assim que funciona, né? Tudo aquilo que é pro reino de Deus, ele vem mesmo. Então essas são as minhas palavras, dando oportunidade para os demais aí. Podem falar, galera. Na verdade, eu até gostaria de aproveitar aí a presença de vocês, a do pastor, né? Que com certeza tem conhecimento infinitamente superior ao meu, pelo menos eu posso dizer que sim. E eu queria, assim, eu acho até por uma questão didática, de que forma a gente pode definir, né, o que seria um profeta? Qual a diferença de um profeta para o Messias que se esperava, o Messias que se esperava, porque foi naquela época a gente viu dele, que é Jesus. Qual é a diferença de um profeta para Jesus no contexto bíblico ali, quando a gente pensa assim, esse foi um profeta e Jesus não foi um profeta, ele foi o Messias. De que forma a gente consegue definir, distinguir, né, uma figura da outra no contexto bíblico? Você tá... Pastor entendeu, hein?
Você está fazendo. Eu não entendi direito. Você fez a pergunta para mim, você abriu a pergunta, só para entender. Não, sim. Eu aproveito a presença do senhor, né? E eu deixo a palavra com o senhor, se outros quiserem acrescentar, enfim, claro, não está restrito, mas eu queria aproveitar a presença do senhor, se eu pudesse, de repente, falar para nós aí. Porque a gente, como cristão, a gente tem a consciência de que Jesus, né, é muito mais do que um profeta. Mas eu gostaria de entender, assim, o que seria um profeta para que isso ficasse embasado, né? Eu tenho a certeza que um profeta faltaria isso e isso para dizer que ele seria um Messias ou que o Messias está muito além do profeta por isso e isso. Bom, eu só quero, antes de responder o seu questionamento, até para me entender, eu estou aqui buscando assim, entendimento. Se reúne para um estudo, para um debate, para uma coisa bíblica, né? E eu acho isso muito saudável, porque todos têm a opinião, todos têm o conhecimento e podem participar, né? E percebi também que não tem nenhuma conotação, não tem placa de igreja, não tem nada para denominação, não existe nada para regular isso, e nem tampouco a questão, cada um é livre e dentro do seu pensamento, do seu ensinamento. A questão da sua pergunta, exatamente, profeta, o profeta era aquele homem, e é ainda nos dias de hoje, aquela pessoa que Deus levanta para trazer a mensagem de Deus, né? Então, ele diz, é um mensageiro, é o profeta, é aquele que é levantado pela parte de Deus para trazer a mensagem de Deus para os homens. O Messias é o Salvador, é o Cristo, ele é o Emanuel. Então, Jesus Cristo, ele não é um profeta, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o escolhido, ele é o Deus vivo. Tanto é que Pedro já responde na pergunta, né? Quando ele pergunta, Pedro responde, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a diferença, biblicamente falando, é exatamente essa, tá? E a outra questão que é importante, né, dentro desse raciocínio, já que todos vocês participam e têm essa visão, até por uma questão do meu entendimento aqui, de ver tanta pessoa bonita aí na live, no sentido seguinte, se todos estão, se todos são convertidos, né? Se todos já confessaram Jesus como Senhor e Salvador, se todos já caminham de alguma forma na presença do Senhor, só para mim entender essa dinâmica, aí eu vou pedir assim que faça um sinal com a mão que eu vejo vocês, todos vocês são caminhos, já são convertidos, todos já confessaram Jesus como Senhor e Salvador, todos caminham na fé, todos participam, logicamente, de uma igreja ou estão caminhando, é assim que funciona o grupo? Ok, beleza. Então fica mais fácil, porque a intenção, eu vejo assim, né? Esse estudo, por exemplo, do título, aceitei Jesus, e agora? O que eu faço? Né? Aceitei Jesus, e agora? Como é o caminho? O David já fez aí a explanação praticamente de todo o texto e contexto. Quando eu aceito Jesus, quando eu venho para Jesus, quando eu venho para a luz, eu tenho que nascer de novo. Essa é a transformação. É de nascer de novo. Eu tenho que esquecer o velho homem e tenho que agora viver a nova vida, ou seja, eu tenho que nascer de novo. O que é nascer de novo? Nascer de novo é transformação. Eu mentia, não minto mais. Eu sonegava, não sonego mais. Eu matava, não mato mais. E assim por diante. Então, essa transformação é o Espírito Santo que vai fazer conosco. E isso é uma luta diária, isso é um processo. Ninguém vira santo da noite para o dia. E aqui ninguém tem a intenção de ser santo, porque nós não somos santos. Nós podemos viver uma vida em santidade, que é diferente de ser santo.
Ser santo é uma coisa, viver uma vida de santidade é outra. O que é viver em santidade? É quando eu me coloco diante do Senhor Jesus, dizendo o seguinte: olha, eu não quero pecar. Eu não sei se vocês lembram que existe, né? Vocês sabem disso. Existem esses grupos de alcoólicos anônimos, que eles se reúnem, e na reunião eles chegam e falam o seguinte: a reunião basicamente é essa: hoje faz tantos dias que eu não bebi. Aí chega amanhã, na reunião, aí eles falam novamente: ó, hoje faz tantos dias que eu não bebi. Aí um belo dia alguém cai e bebe. Aí ele fala: olha, eu caí, bebi, agora eu começo do zero a contagem. Mas isso não descredencia ele de continuar a busca. Assim somos nós em Cristo. Nós erramos, nós pecamos, nós falhamos. Isso não nos impede de continuar a caminhada. Pedimos perdão, reconhecemos o nosso erro, a nossa falha, o nosso pecado, pedimos perdão a Cristo, Ele nos perdoa instantaneamente, porque Ele olha o nosso coração, Ele olha a sinceridade do nosso coração, e nós continuamos a caminhada. Amanhã é outro dia. Por isso que eu costumo dizer que nós devemos orar todos os dias a confissão de Jesus. Eu confesso o Senhor Jesus todos os dias da minha vida, eu particularmente. Eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador, perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Porque ontem foi um dia, hoje é outro dia, amanhã é outro dia. Hoje, digamos assim, para a gente entender, se hoje eu não pequei, não estou livre de não pecar amanhã. Se ontem eu pequei, eu não estou isento de hoje me corrigir e não pecar. Então, a nossa busca ela tem que ser uma constância da seguinte forma: aceitei Jesus, e agora? O que fazer? Aí nós vamos para o Salmo 40. De onde ele me tirou? Eu tenho que ter essa lembrança. O Senhor me tirou de um lamaçal, o Senhor me tirou de um tremendal de lama. E hoje nós estamos na luz, estamos na sua presença. E eu creio que é assim que nós devemos caminhar. Não sei se respondi principalmente a pergunta da nossa querida aí, de profeta. Não, respondeu sim, pastor. Obrigada. Deixa eu fazer um... A gente imagina que seja, mas é bom ouvir e lembrar, né, que existe uma diferença, e é exatamente essa diferença que nos faz ter a certeza que Jesus não foi um profeta, ele foi muito além. Né? E quando você disse assim, um profeta é quem traz uma mensagem. Eu acho que essa é exatamente, né? Eu ouvi de um professor uma vez sobre isso, que a mensagem principal do cristianismo está exatamente nisso. Jesus não veio trazer uma mensagem, ele é a mensagem. Né? E isso é algo muito profundo, muito bonito, e é exclusivo do cristianismo. Né? O nosso Deus, ele veio para provar que ele mesmo era a mensagem. Deixa eu fazer um adendo aí, que é o que acontece. De fato, o que o pastor falou é que a Miliane, ela sintetizou. Jesus, para algumas religiões, ele é o profeta, né? Ele é um profeta, aquele que anuncia. Mas, na verdade, Jesus é o cumprimento da profecia, né? Ele é o cumprimento da profecia. E por que é importante eu entender esse detalhe? Porque qual era a profecia? A profecia é que viria um Salvador. E isso que é o detalhe que o pastor deu sequência no falar. Uma vez que eu entendo que Jesus é o cumprimento da profecia, a profecia é que viria um Salvador. E se eu creio que esse Salvador veio na pessoa de Jesus, e eu aceitei esse Jesus, então eu estou vivendo agora o resultado da profecia. Salvo. Olha que beleza. Olha que maravilha. E o cumprimento de algo belíssimo e de uma forma tremenda, na qual o pastor ilustrou perfeitamente, como no orar, né? Tanto tempo, eu tenho 20 anos de batizado, né? Batizado, 20 anos. Ao longo dos 20 anos, não foi nenhuma nem duas vezes que eu tropecei. Não foi nenhuma nem duas vezes, né? Foi N vezes. Mas olha que maravilha. Como que eu
recebi, de fato, o Salvador, eu fui salvo. Não tenho por que eu ficar prostrado, né? Não tenho por que cair, voltei a estaca zero. Na verdade, a estaca zero, que é o ponto zero, seria no sentido de tantos dias sem pecar, né, pastor? Tantos dias sem pecar. Mas não a caminhada. Eu não volto no início da minha caminhada. Não. Eu caí num trajeto do ponto A ao ponto B. Nesse intervalo, eu caí. Mas eu não volto lá no ponto A. Eu continuo em direção ao ponto B. Permaneço indo na direção ao ponto B. O detalhe que minha roupa limpa, né, do pecado, caramba, sujei aqui. Mas levanto, confesso, como o pastor colocou, me apego ao meu advogado, né, ao meu advogado que é Cristo, mas principalmente, eu estava conversando com alguém, falando sobre isso, né, Jesus nosso advogado, como Paulo, como João, em sua carta diz, né, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, lembre que tem um advogado, né, junto a Deus, que é o próprio Cristo. Olha que maravilha, o meu advogado é o meu Salvador. Isso na justiça comum, Jesus tinha que ser colocado em suspeição, né? Não poderia julgar, né? Não poderia. Porque o meu advogado é o meu julgador. Olha, isso quer dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Palavras de Paulo, né? Não minha. Nenhuma condenação há. Porque é lógico, né? Eu aceitei o Salvador. A condenação é a morte eterna. Não é isso, pastor? Né? A perdição eterna. Essa é a condenação, o salário do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por meio da fé, pela graça, mediante a fé. Então, ou seja, de fato, Jesus, por que Jesus não é o profeta no sentido literal da palavra? Porque ele também o é, mas no sentido de cumprimento. A profecia cumprida. Ele é a profecia em si, né? É a profecia em si. Aí vem uma pergunta, eu vou abrir novamente, né? Aí vem a pergunta, se Jesus é o cumprimento da profecia, então por que ainda existem os nossos profetas atuais, né? Aqueles que levam a palavra? Por que, por exemplo, o pastor? Né? O pastor é o profeta, aquele que fala, né, anuncia. Jesus já não é a profecia cumprida? Não é a profecia cumprida? Vou abrir, né, para quem quiser falar sobre, mas de fato é porque ainda muitos ainda não entenderam isso, né, pastor? Muitos ainda não entenderam isso, que a profecia foi cumprida. Então hoje o pastor, na condição de profeta, ponto 1, anunciar que a profecia foi cumprida em Jesus, e ponto 2, e anunciar a segunda vinda de Cristo, que agora, né, não mais como cordeiro para o sacrifício, né? O Jesus que nós aceitamos hoje, ele não virá mais como cordeiro para o sacrifício. Agora não. Agora ele já na condição de Salvador e agora virá na condição de juiz e aquele que irá nos agradar. Então, ou seja, Jesus, o que diferencia ele de ser um profeta, como muitas religiões o têm como um profeta, como um ótimo líder, um ótimo profeta, ele não é nesse sentido, mas ele o é no cumprimento da profecia em si. Como diz, como meu pastor, ele tem algumas palavras que eu amo, né, eu vou repetir o que ele falou. Como o Vitor levantou a mão aí, o Vitor vai expressar uma palavra. Hã? Olha, varão. Mas eu tô sentindo que a Eliana quer falar, pai, que ela tá ali coçando, ela já levantou a mão. Hã? Deixa eu falar do versículo aqui, ó. Cadê a Não Eliana? esqueça. Ih, tá todo mundo tímido. A Dida tá ali tímida, né? Doidinha pra falar alguma coisa. Então agora, já até levantou, ó. Então toma posse aí, Dida. Só vou completar com um versículo aqui.
Peraí. Está em 1 João 1, do 5 ao 9. E esta é a mensagem daquele que ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos nos e a nós mesmos, e não há verdade em nós. E se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Somente isso. Amém. Somente não, né? É forte. Quer falar alguma coisa, Disa? Ainda não. Ô, glória! Aleluia! Bom, então, se os demais aí não quiserem se manifestar, o pastor pode dar o complemento aí para nós também, né? A galera tá tímida, pastor. Tá muito frio lá em Minas. Ah, não, apesar que a galera tá aqui. Tá mudo. Será que o pessoal está tímido porque eu estou aqui? Porque se for preciso, eu saio. Se é esse o problema, eu saio. Se é isso que está deixando a galera tímida, uai, peraí. Eu vi o Severino levantando a mão. Acho que o Severino quer falar. Mas a questão toda também, que é importante nós estarmos atentos, porque o que acontece? Nós que somos cristãos, que caminhamos com Jesus e que estamos na busca, né, esperando a volta de Jesus, o importante é nós cuidarmos diariamente da nossa vida espiritual. Muitos de nós nos distraímos muito com a vida espiritual, porque o dia a dia, a correria, essa questão do trabalho, da família, filho, principalmente quem tem criança pequena, essa coisa, leva para colégio, volta de colégio, tem que fazer comida, dona de casa, o trabalho. E nós, hoje, o mundo de hoje, ele está muito corrido, muita pressão, cobrança para tudo quanto é lado, você não sabe o dia de amanhã, agora está nessa coisa, vai faltar arroz, não vai faltar arroz, vou conseguir comprar arroz. E nós ficamos esquecendo da nossa vida espiritual. Por exemplo, quando nós aceitamos Jesus, o que fazer? E eu pergunto aqui a esse grupo maravilhoso, será que todos hoje, o dia de hoje, 8 de junho de 2024, um sábado, será que todos nós aqui do grupo paramos um tempo hoje e oramos ao Senhor? Será que nós verdadeiramente pegamos a nossa Bíblia e lemos, nem que seja um versículo, um salmo, nem que seja aquele versículo, Jesus chorou? Será que nós pegamos a Bíblia? Isso que é importante, porque muitos de nós, às vezes, nós ficamos muito militando nessa questão da fé e da busca do Senhor, mas esquecemos de cuidar da nossa vida espiritual. Tem uma ilustração muito engraçada que é contada, só para a gente entender que uma família muito espiritual convidou o pastor para ir jantar na casa deles. E o pastor foi com a esposa, jantaram, foram muito bem recebidos, muito bem atendidos, e terminou o jantar, o pastor foi embora. E aquela família, depois, ao lavar as louças e guardar o material, deu falta de um garfo lá do talher lá. E ficou naquela, e eles falaram, nossa, mas o pastor, justamente onde o pastor sentou, faltou o garfo. Ele levou o garfo, porque era um garfo caro, então ele levou o garfo. Passou uma semana, aquela família muito indignada, né, de achar que o pastor levou o garfo da casa. Eles falaram assim, eu vou convidar novamente para ele vir almoçar aqui agora e para a gente saber disso, tirar isso a limpo. E levou eles de novo, convidou de novo para almoçar. Quando chegou lá, na hora do almoço, ele colocou um garfo a menos para o pastor e perguntou, pastor, da última vez que o senhor esteve aqui, que o senhor jantou, nós demos falta do garfo.
O senhor levou o gato da casa? Ele falou assim, não, deixei dentro da sua Bíblia. Ou seja, então, são coisas que aquela família, querendo ser muito espiritual, mas passou uma semana e não tinha o hábito de ler a Bíblia. Então, a nossa questão é se nós, verdadeiramente, aqui a galera toda que está no grupo aqui, eu sei que são pessoas sérias, que gostam de Jesus, que amam a obra, se nós não estamos, de repente, na agitação do ativismo da nossa vida diária, se nós não estamos correndo muito e, de repente, deixando de fazer isso. Será que nós oramos hoje? Será que nós paramos hoje, abrimos a nossa Bíblia? Todos abriram a Bíblia hoje, todos tiveram uma leitura, tiveram um tempo com Deus. Isso é que eu acho que é importante, porque já que o grupo quer ser alimentado com uma palavra, principalmente que é um familiar, cada um mora num lugar, às vezes até distante um do outro, em estados diferentes, municípios, bairros. Esse é que eu vejo importante, é de nós estarmos com a nossa vida espiritual verdadeiramente conectada. Então, talvez, quando a gente fala, aceitei Jesus, agora, o que eu faço? A gente vê muita angústia, muita aflição, pessoas muito desatentas, desalentadas com a situação do país, da coisa, e fica nessa coisa como se aquilo fosse resolver o problema. Isso não resolve. Eu gostei quando o David falou um negócio, David, eu gostei muito quando você falou, não teme a morte. Nós, cristãos, não podemos temer a morte. Ué, se nós tememos a morte, nós estamos temendo, nós estamos dizendo que Jesus é mentiroso. Porque a promessa dele é de dizer o seguinte, olha, eu vou preparar a morada. E essa morada foi preparar para nós. Então, quer dizer, o apóstolo Paulo, em determinado momento da vida dele, ele disse o seguinte, olha, viver morrer é lucro. Em Cristo, morrer em Cristo é lucro. Então, nós gostamos da vida? Claro, gostamos da vida, queremos viver, queremos ter vida longa, mas nós não podemos ter medo da morte. Nós não podemos ter medo de uma coisa que Jesus prometeu, que nós estaríamos ressuscitados com Ele, fazendo um grande banquete, tá bom? Então, pessoal, não se intimide aí com a minha presença. Parece que o Severino levantou a mão outra vez para falar. Tem um outro rapaz aqui também que levantou a mão, outro levantou a mão, e está todo mundo querendo participar da live aí, em nome de Jesus. O tal do CV. Eu tô achando, pastor, aquilo que eu falei lá no começo, né? Aqui no grupo, a Maria é minha família, né? Ele sabe dos meus BO. Eu tô achando que o senhor sabe dos BO dele, ele tá com receio de falar. Eu tô dando graças a Deus, que dos meus BO ninguém tá sabendo. Então vai lá. Mas o bom que ele tem... Aí, ó, ele tem uma advogada, aí, ó, a mulher já defendeu, ó. Ai. Mas é isso aí. Mas, de fato, como o pastor colocou, vou reforçar, aceitei Jesus e agora. E essa resposta do e agora é só na Bíblia. Só na Bíblia que eu vou encontrar as respostas para eu continuar nessa caminhada. O Salmo 119, como quem tem trocentos versículos, vou falar qual não. Né? Vou falar no Salmo 119, isso aí está lá. Diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, ou seja, uma vez que eu aceito a Jesus, o meu e agora é a Bíblia como norte, como bússola, né? Cristo como norte e a Bíblia como bússola. E no sentido, como diz a palavra, aquela que deixa o meu caminho claro, né? Na qual o que eu acho interessante é que a Bíblia não diz que será um caminho limpo. Diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Onde há luz, eu não sou surpreendido pela escuridão. Ou seja, objetos que estão, ou circunstâncias que estão na escuridão,
eu não serei surpreendido, porque estará diante dos meus olhos. Eu vou ver o buraco, né? Então eu vou poder desviar para não cair no buraco. Eu vou ver uma pedra, eu vou poder desviar para não tropeçar naquela pedra. Então, ou seja, o I agora é de fato tendo a Bíblia como essa sustentação. É evidente, nem que seja, como o pastor disse, nem que seja para ler, Jesus chorou. Jesus chorou. Quando eu leio Jesus chorou, eu já tenho um norte para a minha vida do dia a dia. Olha só, um simples versículo. Eu já vou vendo que haverá circunstâncias na minha vida que eu vou estar chorando. Né? Olha só. E Jesus chorou. Olha só, Jesus chorou. Então, eu já estou vendo que na minha caminhada terão esses momentos de choro, terão os momentos de regozijo, né? Como na própria palavra de Jesus diz que e verei, né, o resultado dessas obras, né? Ele se alegrará, né? Quando foi anunciado na profecia em cima de Jesus, do Messias, né? Não Jesus, né? Do Messias, diria que ele veria, né? A recompensa, né? A recompensa é isso aqui, ó. A recompensa do sacrifício de Jesus é um grupo hoje reunido no nome dele, né? Olha, isso é maravilhoso. Então, seja, tendo o I agora do grupo, é baseado nessa palavra. E quando eu lancei a temática Jesus o Messias ou Jesus o Profeta, é através da Bíblia que eu tenho essa resposta. É através da Bíblia que eu tenho essa resposta. É através da Bíblia que eu tenho essa certeza que eu posso firmemente dizer que Jesus, de fato, é o Messias. Não é simplesmente o profeta ou o bom mestre, né, como ele foi abordado em uma circunstância por um jovem que disse, bom mestre, né? E ele disse, por que me chamas bom? Né? Por que me chamas bom? Só há um bom, que é Deus. Ou seja, hoje eu sei que Jesus não é simplesmente o bom mestre, não é simplesmente o bom carpinteiro, né? Marceneiro, sei lá o que ele era, né? Não é simplesmente bom naquela... né? Não era o bom Michael, né? Não era simplesmente o bom profissional, o bom cidadão, né? O bom cidadão, o bom qualquer coisa, né? Não, ele era o Messias prometido, o Salvador prometido. Essa é através da Bíblia. Então, ou seja, o I agora, ela é sustentado por essa palavra. A Bíblia, o verbo encarnado, o verbo que se fez carne, a palavra em si, o cumprimento da palavra em si. E, de fato, quando eu busco na Bíblia, eu tenho a resposta. Eu tenho um norte perfeito, sem contradição. Pessoas vão dizer que há contradição na Bíblia, vão dizer, mas quando eu leio, e principalmente instruído pelo Espírito Santo, eu vou ver que a contradição é o homem. O homem é a contradição. O homem é a contradição. Sabe por que o homem é a contradição? Porque ele busca essa salvação para a vida dele, né? O escape dos seus problemas em caminhos adversos, que não tem sustentação em si. Eu sempre disse que eu não gosto dos livros de autoajuda. O que são os livros de autoajuda? 10 passos para isso, né? 10 passos para você ficar... Tá aí, a minha prima que é nutricionista. 10 passos para a saúde perfeita. Aí você vai comer maçã pela manhã, banana pela tarde e kiwi à noite. Faça isso que você vai ter a saúde perfeita. Aí um belo dia você esquece de comer o kiwi. Acabou, perdeu tudo. Volta a estaca zero, né? Então assim, agora não, né? O Cristo que nós seguimos, o Messias prometido, o Salvador prometido, não é um livro de autoajuda. Ele é a verdade. Ele é o cumprimento em si, né? Ele é o fim. Como a Bíblia diz, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o cumprimento de tudo e tudo termina nele. Então, uma vez que eu já estou, né, com a verdade, que liberta, como nós já lemos, acabou. Né? Eu não tenho mais um problema, né, de falhar, né? De falhar no processo. 10 passos para ser feliz.
Misericórdia, passo pra caramba, né? Nossa, mãe, misericórdia. Para quem tá no sedentarismo ainda, dá espaço. Não é meu caso, né? Eu não sou sedentário que eu faço academia, mas eu não faço cardio. Então, se eu tiver que caminhar, Deus que me livre, detesto. Então, assim, 10 passos para mim é passo pra caramba. Não, eu já tenho um, que é o único. Né? É o fim de tudo. Não gerando nenhum tipo de polêmica no grupo, né? Mas tem o filme O Alto da Compadecida, tem uma cena que eu acho engraçada, né? Entre várias cenas engraçadas do filme, é quando o representante lá, o diabo lá, estava dizendo e acusando o Chicó, né? Disso, aquilo, daquilo, acusando. Aí Jesus, representado ali pela situação, absolve ele, né? Não. Aí no contexto lá, né, a personagem da Maria, ele absolve e tal. Aí o diabo falando, né? Jesus falou, né? Fazer o quê, né? Não tem mais... Acabou, né? Ele é a resposta final, não tem conversa. Vou brigar com quem? Não tem argumento, né? Não tem argumento. Ele é a instância maior, né? Instância maior. Então, ou seja, em Jesus, está o cumprimento de tudo, para tudo. E essa certeza, ela é sustentada na Bíblia. Esse é o nosso caminho, né? O que houve? Eu acho que travou, acho que ele saiu, caiu a conexão dele, travou a conexão dele. Bom, enquanto travou a conexão dele, deixa eu falar um negócio aqui para os irmãos. Alguém quer falar algo? E eu gostaria de que vocês não tivessem timidez, não. Pode falar. Aqui, o David caiu aqui, gente. Caiu. Acabou a bateria. Viu? Caiu, ó. Tá vendo? É isso aí, ó. Tá vendo? Caiu. Hoje ele caiu. Podem dar sequência aí que o meu computador deu um chute aqui, ó. Você tá falando demais, nem o computador aguentou. Vou tentar resolver, né? Pode ir dando sequência aí. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade também, porque quando a gente reúne aqui, num grupo familiar, principalmente na família, né? A gente tem as nossas lutas, nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas angústias, as nossas aflições, e eu quero ministrar uma palavra, aproveitar esse momento que o David está se ajeitando lá, e ministrar uma palavra para esse grupo, tá? Que é o seguinte, está lá em João, capítulo 2, que é aquele casamento da bodas de Caná, que é o primeiro milagre de Jesus, quando Jesus transforma a água em vinho. Esse milagre, ele tem uma expressão muito forte, porque todas as vezes que você lê vinho na Bíblia, significa alegria. E naquele momento, a Bíblia fala que acabou o vinho do casamento. Ou seja, é como se tivesse acabado a alegria do casamento. Mas lá no versículo 10 do capítulo 2 de João, diz que quando Jesus transformou a água em vinho, o mestre Sala levou aquele vinho transformado e levou até o dono da festa. E ele falou para o dono da festa, olha, eu não estou te entendendo, porque todos servem o melhor vinho, a melhor bebida no início da festa. Depois que todos já beberam, estão fartos, se serve o inferior. E o senhor até agora está servindo o melhor vinho. O que eu quero dizer com isso, com esse grupo que está aqui nos assistindo? De repente você está desanimado na sua carreira, está desanimado na sua vida, está desanimado no casamento, está desanimado no trabalho, está desanimado com a igreja, está desanimado na sua vida pessoal, na sua vida profissional, sentimental. E o Senhor está dizendo para você nessa noite que agora é o melhor momento. João capítulo 2, versículo 10. Agora é o melhor momento para você viver e aproveitar as coisas que estão ao seu redor. O que necessita é você acordar, levantar a sua cabeça e trazer à esperança trazer à tona aquilo que te dá esperança. E falar para o Senhor, Senhor,
Eu quero viver João 2:10. Eu quero viver o melhor momento da minha vida agora, nesse momento. E também dizer para os irmãos que estão aí presentes que as lutas vêm, que as circunstâncias vêm, mas o Senhor Jesus nos prometeu caminhar conosco todos os dias. Ele prometeu deixar o Espírito Santo para caminhar conosco. Talvez você é uma dessas pessoas que está aí cansada, abatida, desanimada, desanimado. Você talvez está temente a alguma coisa, angustiado, aflito. E eu quero sentir no coração de deixar essa palavra para o grupo, de deixar essa mensagem para o grupo, porque nós não podemos desanimar na caminhada, irmão. A vida é muito difícil, a vida é muito dura, a vida não é justa, não, mas nós temos que confiar no nosso Cristo, no nosso Jesus Salvador. Então eu quero que você tome essa palavra de João capítulo 2, versículo 10, depois você leia com calma, quando Jesus oferece agora um novo vinho, o milagre, o melhor da festa. Talvez você está precisando viver o melhor da festa. Talvez seja o seu casamento que precisa viver o melhor da festa. Talvez seja a relação com seu cônjuge, com seus filhos, ou com seus vizinhos, com seus amigos, com seu patrão. Talvez é um momento que você necessita de renovo. E eu acho que hoje o Senhor preparou essa live, preparou esse momento para que nós possamos estar reunidos e falando em algo nesse momento. Eu quero aproveitar e tomar liberdade, já que eu fiz essa reflexão, eu quero orar com os irmãos em nome de Jesus nessa palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu tenho certeza que o Senhor encontrou corações férteis, terra fértil, para trazer essa semente, essa palavra no coração das pessoas. E se no nosso meio, Senhor, aqui nesse grupo, através da internet, através dessa live, tem um coração que necessitava de ouvir essa palavra para tomar esse renovo, tomar, ó Deus, essa força que vem do Espírito Santo de Deus. Eu quero abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pedir que o Senhor venha, Senhor Jesus, trazer o renovo, trazer essa confiança de que o Senhor ouviu as suas preces, que o Senhor ouviu a sua oração, que isso que eu estou falando aqui não sai de mim, vem do Espírito Santo para trazer como resposta de oração para essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, reveste-nos da tua beleza, do teu perfume e da tua santidade. E todos aqueles que se aproximarem de nós, sinta a tua presença. Aonde andarmos, aonde tocarmos a planta dos nossos pés, aonde tocarmos a planta das nossas mãos, que sejam bênção do Senhor. Não nos deixe, Senhor Jesus, sozinhos diante das aflições. Traga resposta, as respostas das nossas orações. E principalmente, Senhor, aquele que não está dormindo, aquele que está com insônia, aquele que está angustiado e aflito. Tira agora toda angústia, toda aflição. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E aí, David, resolveu aí o problema? O microfone está fechado. Como se diz, ao vivo é assim mesmo. Mesmo. Não, não tá falando não. Então, pastor, enquanto ele ainda está com problema lá, né, eu quero só lançar uma palavra aqui para todos. Hoje, em específico, né, nós temos a presença do pastor Ronaldo. É uma pessoa que vive para o reino. Eu convivo com ele e não tenho dúvida de falar sobre isso. Mas é muito importante também deixar bem claro que ele também passa por lutas. E eu já vivenciei muitas lutas dele, e se ele fosse ter aqui o tempo para falar de todas as lutas, nós íamos terminar só sei lá quando, né? Demorar uns 10 anos de tantas lutas, provações. Mas tanto quanto o pastor Ronaldo e a dona Penha, que é uma mulher de Deus, independente das lutas, eles estão sempre conectados com Deus e entendendo que há o tempo para tudo, né, pastor? Há o tempo para tudo. Então, assim, às vezes a gente acha que o pastor está aqui
né? E ele está no último grau avançado, já passou por todos os problemas da vida e nós ainda vamos passar por tudo. Não, aqui nessa terra todos nós vamos passar pelas mesmas tribulações. Agora, como nós vamos encarar ela, aí é outro departamento, né? Automaticamente é óbvio que nós devemos encarar as nossas circunstâncias, as nossas lutas totalmente em Deus. Porque não haverá nenhuma luta, nenhuma prova que não possamos vencer ela. Isso é a mensagem de Deus. Então, essa é a minha reflexão aí, tá bom? Amém. Meu microfone está fechado? Vocês estão me escutando? Então, melhorou. Estão me escutando, né? Tá igual Louvado aquele seja piloto Deus. de avião, mas estamos. Não, o que acontece? Eu fiz a chamada pelo notebook, aí o notebook é das trevas. Travou ali, que misericórdia, nada abre ele. Aí eu não consigo abrir no meu telefone. Não consegui abrir mais. Aí eu tô usando aqui o do Gregory, que é telefone de pobre, né? Samsung aqui, ó. Terrível. Mas Deus usa todo mundo, varão. Hoje a razão do Gregory tá aí não é à toa. Deus é maravilhoso, não tem dúvida. Aí, Gregory, depois eu te falo o que foi. Mas show de bola. Aqui, mas louvado seja Deus. Infelizmente, né? Aqui. Mas não, talvez é porque eu tinha que calar mesmo. Eu tava falando demais, né? Era por demais. Era pro Severino falar aí, ó. É Severino mesmo, né? Ele está levantando a mão aí. O meu microfone está aberto? Porque eu não estou conseguindo mover meu microfone, não. Ai. Mas show de bola. Era para ele falar. Ó, espero que ele tenha falado, tá? Senão, ó, passou, como é cavalo selado, passa duas vezes. Jesus. Hoje eu tô só ouvindo. Tá igual Pardal, né? Tipo assim, né? É Deus agindo, ó. Tá igual Pardal. Né? A gente tem que ouvir para aprender mais e mais. Eu tô falando demais. A Lena, um pouquinho que ela falou, já falou tudo aí, ó. A Lena tá só na mímica. Tem uma semana aqui que ela tá na luta aí. Tá rouca, 2 dias tá rouca aqui, meu irmão. Que eu acho que amanhã só o milagre de Deus para poder ela ir na igreja amanhã. Mas Deus sabe todas as coisas. Amém, glória a Deus. Mas eu vou, em nome de Jesus. Amém. Mas que bom, né? Que bom. Pastor, o seu tá mudo, tá? Não, eu escutei ele que, Michael. O seu que tá. Ah, tá falando, né? Não, pra mim ele tá mudo. Agora, tá me ouvindo agora? Então, o problema da Lena, essa questão da rouquidão da Lena, é porque ela me prometeu umas torradas e ainda não fez. Isso aí tá pegando. Ouvi. Olha, pastor, ela tá colocando a culpa em mim, falou que fez sim, eu comi tudo, olha só. Aí. Glória não a Deus. pode, ué. Então, se eu tivesse comido, quem era para ter ficado rouco era eu, né? Não ela. Mas segunda-feira vai sair a fornalha quentinha. Deixa eu falar. Amém. Deixa eu só fazer aqui uma... eu fiquei fora aqui, tentando ver aqui. Eu queria rapidamente, fazer uma pergunta para Eliane, minha prima, glória. Lili. Queria fazer uma pergunta para Lili. Sim. Sim. O que acontece? E aí, Lili, para você, Jesus Messias, Jesus profeta, ou como lido Elias, ele é João Batista? O que você entendeu disso? Tá mudo. Pelas palavras. Tá ouvindo? Aí, sai, pode falar. Pelas palavras do pastor, é Messias. Ele é o Messias. Pela palavra do pastor? E pelo entendimento de ontem. Ele é o Messias. Amém. Mas é isso mesmo. É lógico que é só uma brincadeira, evidente, né? Porque às vezes
Olha, eu quero pegar o que a Lili falou aí, a Eliana falou, e quero dizer o seguinte. Às vezes nós não sabemos expressar, né, aquilo que nós sentimos por Deus, às vezes nós não sabemos externar com palavras aquilo que nós entendemos, aquilo que nós vivemos, externar com palavras. Mas o mais importante quando eu aceito a Jesus para cumprir o e agora, é viver em Jesus. De fato, às vezes as pessoas não se dão com palavras, né? Às vezes não têm as habilidades, às vezes com dizer aquilo que estão pensando, né? Aquilo que entenderam, pode ser. Mas o mais importante é viver. Uma vez no grupo de jovens, eu escutei uma coisa que eu achei interessante. Foi a primeira vez que eu escutei essa palavra, o que diz respeito a Lázaro. Lázaro testemunhava Jesus só de andar. Porque quando as pessoas viam a Lázaro, elas perguntavam entre si, mas esse não era aquele que havia falecido, aquele que havia morrido? Aí a outra pessoa dizia, sim, mas um tal Jesus ressuscitou. Então, ou seja, Lázaro só de viver a vida, a nova vida, né, a nova oportunidade que ele teve de vida, ele já anunciava Jesus. Ele já testemunhava Jesus. Ele já vivia Jesus na vida dele, só de andar. Então, de fato, a maneira como eu entendo Jesus sendo o Messias, é muito importante para eu caminhar. Certo, sem medo, sem a necessidade de atalhos, sem a necessidade do fantástico, né? Eu não preciso mais do fantástico, do sobrenatural, né? O sobrenatural já aconteceu na minha vida quando eu aceitei. Porque aquilo que aconteceu na cruz, em minha vida teve efeito quando eu aceitei a Jesus, que é isso que é o mais importante. Aí eu passo, de fato, a viver a nova vida nessa fé, né, nesse entendimento, sustentado nesse entendimento. Os demais conhecimentos que nós vamos adquirindo na caminhada cristã são válidos, ótimo. Saber, às vezes tentar entender o início, o meio das coisas, isso, aquilo, muito bom a caminhada. Mas o principal é esse entendimento, que a profecia foi cumprida em Jesus, e eu creio nisso. Amém, Jesus. Eu creio nisso. E isso é importante. Quando eu digo eu, no sentido do grupo, tá? Nós cremos nisso. Entendendo isso, o demais é mais tranquilo. O demais, eu passo a não mais me preocupar com quem está falando, no sentido assim, quem é David para estar falando? Eu não posso não me preocupar mais, porque o David pecador aqui falando, está falando da verdade. Então não interessa se é eu, o David pecador falando, ele fala a verdade. Eu passo a não me preocupar mais com aquilo que falam de mim. Não é mais preocupação. Desde porque não é mais uma verdade. Porque agora eu sou uma nova vida. Uma nova pessoa. Porque eu acredito de fato. Não é simplesmente uma história, uma alegoria de vida, nada, não é fato, é verdade. Lá atrás, quando a Emiliane ela perguntou para o pastor o que de fato caracterizava, né, Jesus como o Messias, né? Messias. Essa pergunta foi feito por um dos seus profetas, né? Um dos seus anunciadores, João Batista. João Batista, que veio para, como que a profecia dizia, né? Veio para, como que é a palavra, pastor? Para anunciar, esqueci. Anunciar. Preparar o caminho. Para preparar o caminho. Isso. João Batista, que veio para preparar o caminho, quando ele estava preso, ele, como humano, né? Como humano, entendendo que ainda a profecia não havia ainda se cumprido no sentido de sacrifício, né? Ainda Jesus não havia oferecido em sacrifício, o pecado não havia sido expiado ou justificado, ele teve dúvida, ele sendo um profeta, e ele mandou perguntar para Jesus. Ele pediu um dos seus e pediu, vai até Jesus e pergunta se ele era o Messias prometido.
Aí Jesus responde, olha, coxos andam, cegos enxergam, e eu acho que naquele momento ainda não havia ressuscitado Lázaro, né, se eu não me engano. Mas, tipo assim, os milagres já estavam evidentes. O sobrenatural já estava acontecendo. Aí, João Batista entende de fato, né? Poxa, de fato ele o é. Portanto, ele aceita o seu fim tranquilamente. Por isso que ele fala, ó, importa que eu cresça e que eu diminua. Ele entendeu perfeitamente. Porque Jesus, não só pela fé, nós hoje somos pela fé, que é maravilhoso, tá? Eles viram com os olhos. Eles viram com os olhos e acreditaram em Jesus. Né? Eles viram com os olhos, eles viram mortos ressuscitando, eles viram coxos andando, eles viram cegos enxergando, eles viram tudo isso. Mas, logo à frente, volta a afirmar, Jesus agora é o que ele disse. Tomé viu Jesus fazendo tudo isso. Tomé viu Jesus ressuscitando mortos, curando cegos e coxos e por aí vai, entre outras coisas, entre várias coisas. E mesmo assim, Tomé duvidou. Quando Tomé toca em Jesus, ele fala, Deus meu e Rei meu. Aí Jesus fala, porque você viu, porque você tocou, você creu. Bem-aventurado aqueles que crerão nós, sem termos visto, pela fé, sustentados no pilar, na pedra que foi lançada, na fé, na palavra. Miliane, pode falar. Eu acho que se tem uma coisa importante para a gente refletir, né, quando a gente pensa na questão messiânica de Jesus, é que assim, existem dois momentos diferentes, até que nós falamos aqui agora, que é o momento em que a gente se pergunta se ele era de fato o Messias, né, e o momento bíblico, inclusive, que você acabou de citar, em que ele mesmo responde o motivo pelo qual você deve acreditar que ele é. Né? Então, não é simplesmente acreditar por acreditar. O próprio Jesus deixou escrito os motivos pelos quais você deve acreditar. Você não acreditaria simplesmente pelo fato dele dizer que era. Né? Você teria que ver as obras que ele realizava, aquilo que ele estava fazendo, e que facilmente você enxergando, você tendo conhecimento e acesso, você entenderia que ele era de fato lá, naquele contexto, né, historicamente falando, o Messias. Né? Eu entendo até que, eu li essa passagem que você está falando de João, mas eu entendo que quando João pediu para os seus seguidores perguntarem eles mesmos, né, para Jesus, eu entendo que ele quis, porque naquele momento, como você mesmo disse, ele queria diminuir ele mesmo, a importância dele, e que a importância passasse a ser de Jesus, que seus seguidores passassem a seguir Jesus. Então, ouvir do próprio Jesus a resposta, qual era o caminho para acreditar que ele de fato era o Messias, era a melhor forma que João tinha de passar os seus seguidores para alguém que estava muito acima dele mesmo, que era Jesus. Né? Então, eu entendo dessa forma, até porque eu não acredito que, de alguma forma, João teria contestado a divindade de Jesus, não, ele o batizou. Eu entendo que quando ele, inclusive eu fiz curso sobre isso, porque assim, eu sou católica, né? E, na verdade, a minha aceitação de Jesus, o nosso contexto como católico, ela tem uma pegada um pouco antes da gente mesmo se dar conta, né? Um pouquinho diferente aí do protestantismo. Então, eu comecei a estudar sobre o cristianismo. Eu estou no grupo porque eu me interesso por todos aqueles que disserem para mim que o assunto central é Jesus. Eu sempre vou querer saber, vou aprender. Né? Então, assim, eu de forma nenhuma me recusaria a estar num grupo que falasse de Jesus, desde que deixasse claro que a intenção aqui não é exaltar essa ou aquela religião, o centro aqui é Jesus, né? Não é a minha religião nem a de ninguém, mas eu entendo que, ao dizer para que eles mesmos perguntassem, João queria que eles tivessem a comprovação do próprio Jesus, dos motivos pelos quais eles deveriam, naquele momento, estar voltados muito mais para Jesus do que para ele, João. Deixa eu fazer uma colocação. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Você está me ouvindo? Sim, sim. Meu microfone está aberto? O meu aparelho aqui não está mostrando. Está aberto o meu microfone? Tá. Tá
Tá aberto. Então, em cima da palavra da irmã aí, lendo isso, o que acontece? Se nós lembrarmos o contexto de João, naquele momento, João Batista estava preso e estava condenado à morte. Então, eu acho que na cabeça de João Batista, ele estava dizendo o seguinte: vem cá, cadê o Jesus que está me dizendo que eu estou preso, está vendo que eu estou condenado, vou morrer a qualquer momento, e ele não me faz uma visita, ele não vem aqui para me ver, ele não vem aqui para me salvar, e Jesus não foi verdadeiramente. Então, isso também mostra uma questão da nossa humanidade. Porque todos nós, com a nossa humanidade, quando temos uma dificuldade na nossa vida, a sensação que nós temos é que Jesus não está nos ouvindo. E parece que as nossas aflições nós estamos passando e que não há resposta. Então, o João Batista fez aquele questionamento. Aqui, será que Jesus é mesmo o Messias? E a resposta foi exatamente essa: olha, não mandou a resposta. Ele só falou o seguinte: olha os meus feitos, olha os meus milagres, olha para mim dessa forma. Então, é importante a gente ter essa visão, porque nós, com a nossa humanidade, quando nós passamos as nossas dificuldades, as nossas angústias, as nossas aflições, a sensação que nós temos é que Jesus está distante, que Jesus não está nos respondendo. Isso não é verdade. Ele está o tempo todo ao nosso lado, a promessa dele, né, de estar conosco até a consumação dos séculos, e nós temos que ter essa confiança. Com relação à irmã ser católica, eu quero parabenizar e estar no grupo, porque é isso mesmo. É a sua fé, é o que você crê, é o que você acredita, e nós somos irmãos em Cristo, porque nós estamos falando do mesmo Jesus. Né? É isso aí. E essa é a ideia, as pessoas entenderem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Qualquer dúvida ou qualquer questionamento que eu tenho, ou que tenham sobre mim, ou que eu tenha sobre alguma coisa, a resposta está na Bíblia. Isso aí. A resposta está na Bíblia. Busca na Bíblia. Se eu tenho dúvida ou se eu tenho algum questionamento, está na Bíblia. Mas o principal é isso aí, ó, Jesus. Jesus é o centro. Meus irmãos, é o seguinte, vai dar 9 horas, como eu disse, é muito bom quando a gente está falando de Jesus, o tempo é boa. Mas é preciso... Sim, mas é preciso manter uma ordem, é só mesmo para que, em outros momentos, às vezes a pessoa quer participar, pensa, não, mas como que não tem horário, eu não posso participar, né? Então, só para manter mesmo essa ordem, né? Para a coisa ser funcional e, de fato, falar Jesus. Hoje foi com um tema central, mas em outros momentos, em outros temas, nós veremos que, nossa, falar, não cessa. Principalmente quando chegar o momento das nossas experiências pessoais. Amém. Aí tem um hino do cantor cristão que diz o seguinte: quantas bênçãos, obtidas pela divina mão. Dize-as de uma vez. Você vai ficar surpreso de quanto Jesus já fez. Então, quando a gente começa a observar o tanto que Deus fez por nós, filho, aqui, ó, vai longe, será maravilhoso, né? E só para só para deixar uma coisa clara, né? A interpretação, Emiliane, quanto a acontecimentos bíblicos, às vezes, sim, de fato, ela tem o que a Bíblia, a teologia fala de hermenêutica. Ou pela mensagem que você pode absorver daquele texto, né? Mas o que é importante é a mensagem central, né? No caso de João aí, no contexto, tanto pode ter a ótica como o pastor colocou, como pode ter a ótica que você colocou. Mas o importante é o quê? Jesus respondeu que ele era o Messias. Esse é o ponto, né? Desde que eu entenda isso, perfeito. Eu posso, de fato, né, num texto, eu ter uma resposta minha, né, uma interpretação minha, ou aquilo que Deus quis falar comigo sobre um texto. Mas a verdade, de fato, ela é única. E naquele contexto ali, João perguntou, as intenções que tinham,
ficam a critério, né, de ponto de vista. Mas a pergunta foi, tu és, de fato, o Messias prometido? E Jesus respondeu, sim. Né? E é nessa fé, nesse entendimento, é que nós mantemos aqui o nosso grupo. Nesse Messias, a profecia cumprida. E como o pastor colocou, nunca estaremos sós quando a minha fé é sustentada nisso. Nunca estaremos sós. Teremos a sensação, às vezes, sim. Porque nós desviamos. Quando Pedro caminhou pelas águas, né? Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhou. Quando ele desviou o olhar, ele afundou. É assim que funciona a nossa vida. Jesus sempre estava ali. Ele sempre esteve ali. Né? Quem desviou o olhar foi Pedro. Né? É assim a nossa vida. Pode ter certeza absoluta. E Jesus sempre estará conosco. Não estaremos pela própria sorte. Não estaremos pelas nossas próprias vistas. Nunca, jamais. Pelo contrário, sempre estaremos amparados por Cristo. Isso é maravilhoso. Amém. Como dito, no cabeçalho do grupo, né, não é um grupo com bandeira denominacional, né? É um grupo que cabe a cada um, né, aceitar, né, as verdades de Jesus para a nossa vida. Amém? Amém. Amém. Nós estaremos, quiser alguém falar alguma coisa mais, mas nós estaremos finalizando, né, esse momento. Eu quero aproveitar esse minuto final e agradecer a vocês o convite do Maico, agradecer, fiquei muito feliz de participar com vocês, né, da apresentação do grupo. Só estou dizendo a vocês que esse grupo, por ser um grupo familiar, e eu até falei com o Maico, após que o grupo de vocês é um grupo familiar, onde vocês tratam assuntos pertinentes, e todo o tempo que torno a ser convidado, eu torno a participar com vocês, foi um prazer muito grande em conhecer todos vocês e participar. Fiquei muito feliz, tá bom? Muito honrado também. Muito obrigado. Obrigado, senhor, por ter respondido a meu questionamento e por ter participado com a gente aqui. Com certeza. Eu também quero agradecer Aleluia! Como é que é o nome da sua prima que você perguntou? Eliana. Eliana. E a outra é Emiliane e a de baixo é Eliana. Eliana, faz assim com a mão, Eliana. Quem para me ver? A Eliana. A Eliana, eu quero deixar uma palavra específica para a Eliana. O Senhor quer colocar um brilho no seu olhar. Eu estou achando a Eliana um pouquinho triste. Ou preocupada, ou angustiada. Quero deixar uma bênção para ela, em nome de Jesus. Amém. Eu recebo. Amém. E também por ter nos convidado. Vai lá para baixo, vai lá. Sempre que quiser participar, será muito bem-vindo. Muito bem-vindo, sempre. Apesar que o grupo é família, no sentido de nós iniciamos, mas Jesus não é limitado à sua família aqui, não, né? Ele é bem maior, né? Glória a Deus. Eu não vou conseguir encerrar o grupo, porque o meu computador tá aberto, né? Mas dizer que, né, que nós estamos encerrando esse momento foi muito bom, foi muito agradável. Espero que todos que estiveram tenham entendido o propósito, né, de tudo e reflitam, né, e deixa Jesus falar o coração. Amém? Amém. Boa noite para todo mundo. Fique com Deus. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, né, para encerrar, fique à vontade. Boa noite, obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho. Obrigado, pastor. Obrigado a todos, hein? Abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Bom, para quem não conhece, esse é o... Papai, agora o grupo, né?
Você gosta de guru?